Bem, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí do Preciso Direito. Esse é o último vídeo que a gente vai postar relacionado ao concurso da Secretaria de Educação, voltado especificamente para o professor. É evidente que os vídeos que postamos aqui, eles servem até para o próximo concurso. O concurso que já está aberto aí da área administrativa. Então, vai ficar o material aí, a gente vai tentar dar uma incrementada para o concurso da área administrativa também da Secretaria de Educação. Acrescentar algum outro material, fazer resolução de questões. As coisas que a gente não conseguiu fazer nesse, como era até a intenção inicial, mas a gente não conseguiu por uma questão de tempo mesmo, algumas questões aconteceram, mas aí logo em seguida o edital já está publicado aí da parte administrativa, a gente vai aproveitar esse material e vai fazer um complemento em cima dele, então as pessoas que vão fazer a parte administrativa terão um material muito maior, assim, em termos de, pelo menos de quantidade, vai ter um material muito melhor. Mas o que a gente conseguiu fazer, a gente fez dentro do que a gente queria. Então a gente encerrou a Lei 6123, ela tem toda a teoria, tem alguns PDFs que a gente disponibilizou, fez a questão dos princípios da educação, fez um quadro comparativo, fez um vídeo de resolução de questões. E aqui no final, o que é que eu quis trazer para vocês? Eu quis trazer para vocês um possível tema de redação. Um possível tema de redação. Provável tema de redação. Por quê? Você pode até dizer, pô, mas aí a gente vai parar para ver um vídeo que é um provável tema de redação e não perder tempo não, isso não cair. Gente, quando a gente está estudando para concurso, a gente estuda dentro de probabilidades. São prováveis questões que vão cair no concurso, prováveis questionamentos. É assim o tempo todo. Você fica estudando em círculos ali, tudo direitinho, só que vai ficando umas lacunas, porque você não tem como ver todo o assunto. E às vezes, você estuda uma gama de assunto gigantesca e na verdade vai cair um pontinho ou outro do que você estudou. A redação não é diferente, você vai tentar entender vários temas da atualidade, várias questões que você supõe que pode ser que caia, mas quem sabe cair lá na sua prova. Enfim, e tudo por meio de principiologicamente falando, tudo é interessante que você sabe, isso vai ajudar você a fazer sua prova. Evidentemente, deixar bem claro que eu quero trazer o tema, falar do tema, como que ele está sendo tratado hoje na sociedade, trazer as nuances do direito sobre o tema, uma visão mais técnica da coisa, mas desse tema que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Mas eu não estou aqui para ditar regras sobre redação, técnica de redação. Não é minha área, entendeu? Embora eu goste muito, mas não é minha área. A parte gramatical, estrutural, semântica lá da redação, aí vocês vão ter que procurar uma parte para uma pessoa mais técnica para isso, ou vocês vão se virar aí com o que vocês têm. Aqui eu só quero trazer a questão de conteúdo e vários outros que pode ser que caia, vocês vão buscar. Eu vou trazer um específico aqui, que é justamente o homeschooling. É o que está na moda aí agora. O que seria o homeschooling? O homeschooling a pretensão que alguns pais ou responsáveis têm de eles mesmos ministrarem as aulas para seus filhos nas suas próprias residências. Ou seja, ao invés de matricular o seu filho na rede regular de ensino, eles requerem o direito que eles possam ministrar essas aulas para seus filhos. O direito de educar os seus filhos na própria casa. Você pega o homeschooling, uma tradução livre no Google, lá está, educação escolar em casa. É isso o homeschooling. Por que esse é um tema que há uma probabilidade de cair na prova de vocês com relação à redação? Porque é um tema que está muito em voga, que está muito atual, que se fala muito no nosso ordenamento hoje, no nosso legislativo, no nosso executivo, é tema também do judiciário. Está muito atual essa questão. Principalmente após as eleições de 2018, teve uma ala mais conservadora, que foi eleita também dentro do Congresso Nacional, e os projetos que já existiam dessa área lá falando sobre homeschooling, essa educação em casa, na própria casa, eles começaram a ter um andamento maior dentro do Congresso Nacional, a ponto de agora, recentemente, no final do ano passado, no meio do ano passado, ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça um projeto, e aí de lei nesse sentido, regulamentando o homeschooling. E esse projeto agora está para ir para a Câmara, para o Senado, provavelmente vai ficar para a próxima legislatura, mas deu um impulso muito grande, e a discussão é imensa sobre o tema. Os pais cada vez mais têm uma ala de pais que querem ter o direito de educar seus filhos sem que tenham que matriculá-los na rede regular de ensino. E a gente vai trazer aqui para vocês a problemática que esse estudo gerou, qual o entendimento do STF sobre isso, em que pé está no legislativo, o que é que a sociedade entende, quais os impedimentos legais para que isso aconteça, ou quais as possibilidades legais que isso aconteça. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Primeiro eu vou fazer só um paralelo aqui sobre o STF. O que é o STF, para você que não está familiarizado com o direito? Supremo Tribunal Federal. Nós temos as instâncias do nosso judiciário. Nós temos os poderes, o executivo, o legislativo, isso tudo na esfera federal, né? O executivo nós temos a presidência da República, no legislativo nós temos os deputados e senadores, e no judiciário nós temos a representação maior, o STF, a nossa Suprema Corte, que é o guardião da nossa Constituição. Como assim o guardião da nossa Constituição? É o STF que dá a última palavra em termos de direito constitucional. Aí você diz, pô, mas a Constituição já está lá, toda escrita, precisa de alguém dizer mais alguma coisa? Precisa, porque a Constituição está cheia de princípios e conceitos soltos que precisa de interpretação, e a sociedade vai evoluindo constantemente, não fica parada a sociedade no tempo, e a Constituição
ela vai tendo que se adequar a determinado momento a esses anseios populares que vão surgindo. A Constituição é de 88 para agora 2022, o quando mudou a nossa sociedade. Então é natural que tenham nuances diferentes, tenham situações que precisam ser analisadas, é natural que tenham emendas constitucionais feitas pelo Legislativo que modifiquem a nossa Constituição, no que for possível modificar, e essas emendas constitucionais, para você ter uma ideia, já está em mais de 100 emendas constitucionais, se não me engano, a última estava 116, 117, emendas constitucionais, olha o tanto de mudança que teve, acréscimo, tipo, mudanças de termos, adequações às novas situações da sociedade, muitas das coisas. Outras, para além do Legislativo, nós temos que o próprio Judiciário dar uma nova interpretação ao que está ali na Constituição, baseado nos novos anseios populares. Isso aconteceu muito também com a nossa Constituição nos últimos tempos. Então nós temos o STF fazendo essas interpretações, nós temos o Legislativo que precisa, por meio de emendas constitucionais, fazer algumas adequações na Constituição. Isso tem acontecido, isso tem gerado muito problema, isso tem gerado o chamado ativismo judicial, que seria o STF, segundo alguns relatos, interferindo muito nas relações que seriam tipicamente legislativas. Ao mesmo tempo tem um outro lado dizendo que mais o STF interfere, porque a sociedade anseia por algumas mudanças e o Legislativo não encara determinados temas, até por questões políticas, enfim, não cabe aqui nossa análise, mas o Judiciário, o Legislativo é muito político, então às vezes não encara determinados temas, não porque não quer, porque ficam com receio de entrar politicamente em determinados temas. E aí chega esses anseios, essas questões ao Judiciário, e às vezes o Judiciário, no que é possível, ele termina, entre aspas, legislando, ou então, nos termos lá, explicando, ou estendendo, ou esticando mais esses princípios que já estão dispostos na Constituição. E aí gera essa celeuma, tá entrando numa esfera que não é para entrar, e aí outros, não, mas vocês estão dormindo no ponto, enfim, tem tudo isso aí. Sei que nesse bolo todo aí, a sociedade é que precisa de uma resposta, não é isso? Então, o homeschooling, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o homeschooling passa por essa situação. Passa por essas questões também de início, de busca no Judiciário de resposta, do Judiciário dar resposta, do Legislativo precisar dar resposta também. Então vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui sobre o homeschooling. Como eu falei, é educação em casa, basicamente é isso que eu falei para vocês. As pessoas anseiam trazer para dentro de sua residência o ensino dos seus filhos e não matriculá-los na rede regular de ensino. Qual a questão central disso? Qual a questão central? Eu vou ler esse texto aqui porque é a questão central que a gente vai buscar para explicar para vocês. Então o que seria? Atualmente, existe a possibilidade constitucional da efetividade do ensino domiciliar, homeschooling, para crianças e adolescentes em idade escolar, de 4 a 17 anos, a gente aprendeu isso lá quando estava estudando, em substituição à educação em estabelecimentos escolares oficiais por opção dos pais ou responsáveis. Então, a questão central é, existe essa possibilidade constitucional de se efetivar o homeschooling, ou seja, para crianças e adolescentes, ou seja, na idade escolar, né, de 4 a 17 anos, em substituição a essa educação que a gente conhece nos estabelecimentos oficiais. Em substituição, é o homeschooling substituir a educação que nós temos tradicional, que a gente conhece dentro das escolas. É possível isso hoje? A gente precisa responder essa questão central, ou pelo menos entender em que pé anda essas respostas, essas perguntas e respostas sobre esse tema. Vamos lá. A gente precisa primeiro saber o seguinte: o que é que existe hoje? Por que eu falei do STF? Por que o STF entrou nessa história, a Suprema Corte? Porque é uma questão constitucional, né? A gente está falando ali do tema da educação, é uma questão elevada a status constitucional, está ali do artigo 204 até o 205 e está espalhado por vários outros pontos da Constituição. A educação é tema relevante dentro da nossa Constituição. Então, nós tivemos a seguinte situação. No Rio Grande do Sul, uns pais de uma menina de 11 anos, eles requereram essa situação lá na primeira instância, lá no município de Canelas, lá no Rio Grande do Sul, eles requereram esse direito de não matricular a filha dele, essa menina de 11 anos, na rede regular de ensino. Eles queriam dar aula para essa menina, eles mesmos ensinaram. O juiz de primeira instância negou esse pedido e eles entraram com um recurso extraordinário, sem precisar se aprofundar muito, para que vocês não precisem se aprofundar muito nisso. Recurso extraordinário é um recurso que vai direto ali lá para o STF, por uma repercussão geral que tem do tema, enfim, é outro assunto. Mas enfim, foi direto lá da primeira instância, lá para o STF, porque o STF decide, é uma questão constitucional relevante para o STF decidir sobre isso. Então foi um recurso extraordinário para lá, nesse mandado de segurança. Então eles entraram com esse recurso extraordinário e, gente, o judiciário tem uma situação que é chamada inércia. O que é a inércia do judiciário? O judiciário está lá paradinho, não falando com ninguém. Se alguém provocar, existe um outro princípio que entra na situação, que é a inafastabilidade de jurisdição. Ou seja, o judiciário está quieto, mas se alguém provoca, ele é obrigado a dar uma resposta. Então, estava lá o STF quieto, não estava enfrentando o tema, chegou essa situação lá, esse anseio popular desses pais especificamente, mas isso reverbera para todo o país, tem muita gente requerendo esse tipo de situação e pleiteando isso de alguma maneira, e o STF teve que encarar o tema do homeschooling. E disse, não, vamos analisar, vamos procurar saber o que é essa situação, vamos procurar saber se é possível esses pais
exercerem que eles creem que têm o direito de exercer essa situação de fornecer essa aula, esse ensino à sua filha na sua residência, sem matriculá-la na rede regular de ensino. O que é que nós temos aqui? Nós temos 3 pontos relevantes a serem debatidos nesse recurso, que o STF encarou nesse recurso extraordinário. Eles dividiram em 3 pontos relevantes. Quais foram os pontos? Primeiro, há na Constituição vedação constitucional ao ensino domiciliar, ao homeschooling. Primeiro ponto que o STF teve que encarar. Olhando a Constituição, analisando a Constituição, como eu disse, o STF analisa e interpreta o que está na Constituição. Analisando constitucionalmente, é vedada, a Constituição veda, pelo que você analisa principiologicamente, fazendo paralelo entre os artigos, veda, é possível, se encaixa, é inconstitucional exercer esse direito? Estaria diante de uma inconstitucionalidade? Esse é o primeiro ponto que tem que ser respondido. O segundo ponto a ser respondido é, caso entenda que é vedado pela Constituição, se entender que é vedado pela Constituição, encerrou por ali. Mas se o STF entender que não é vedado pela Constituição, em absoluto, o ensino domiciliar, o homeschool, se ele entender que não é vedado, então surge outra pergunta. Se não é vedado, quais as modalidades de ensino domiciliar seriam permitidas? Por quê? Porque são vários tipos de homeschooling. A gente vai ver aqui algum deles aqui. Tem um homeschooling que é puro, homeschooling radical, e tem um homeschooling moderado, e tem um homeschooling que é o homeschooling mais tradicional, que a gente vai observar esses 3 pontos. Então é preciso saber, se não é vedado, o que é possível e o que é que não é possível. E eu vou mostrar para vocês quais os tipos de homeschooling tem e por que uns podem ser permitidos e outros podem não ser permitidos. Tá bom? Uns a Constituição pode vedar de cara, outros a Constituição pode ficar ali dizendo, olha, tipo, tem, mas está em falta, tem que ter cuidado. Vou explicar nesse instante para vocês aí. E o terceiro ponto, se não é vedado, se tem que definir quais as possibilidades de homeschooling permitida. E se for algum permitido, já pode ser exercido agora? Porque se o STF decidir, olha aqui, não é vedado, eu acho que pode sim uma determinada modalidade de homeschooling, aí pensa, tá bom, então eu posso exercer? Calma lá, vamos olhar se não necessitaria de uma regulamentação do Legislativo para que você pudesse exercer esse seu direito, como vários outros artigos e disposições que temos na Constituição. Às vezes a Constituição tem uma previsão, mas ela não pode ser exercida ainda, embora tenha aplicabilidade, mas ela não tem eficácia, porque falta uma regulamentação do Legislativo. O Legislativo não encarou o tema ainda para regulamentar em que condições aquilo vai ser executado. Em condição aquilo vai passar a ter eficácia. Aquele tipo de previsão e aquele direito que é concedido na própria Constituição. Então, existem questões desse tipo que precisam ser encaradas aqui também. São as chamadas normas de eficácia limitada. Ela tem eficácia, mas a eficácia dela é limitada e precisa vir uma lei para regulamentar. Então, a gente tem que olhar se o homeschooling vai precisar disso ou não, se for considerado que não é vedado pela Constituição. Vamos seguir. Quando a gente está falando desses 3 pontos, esses 3 temas, a gente vai encarar 2 pontos relevantes de direito constitucional e de direitos de liberdade da pessoa, do indivíduo enquanto cidadão. São conflitos entre 2 fundamentos bem importantes. Eu já falei que são aqueles 3 pontos que a gente precisa encarar e também a gente vai chegar diante de uma situação que é sempre fazendo aquela ponderação sobre 2 pontos bem relevantes com relação a esses direitos. O primeiro ponto, a gente tem de um lado a liberdade da família, de ensinar os seus filhos, a liberdade da família de educar seus filhos de acordo com seus valores, costumes, religiões e língua. Tem que ter essa liberdade da família, né? A família tem liberdade. Não, eu quero ensinar meu filho por esse caminho, eu quero que meu filho aprenda determinada língua, eu quero que meu filho entenda dessa forma, que se relacione com determinadas pessoas. Tem esse direcionamento. Então, de um lado, a família tem sim esse direito, beleza. Mas do outro lado, e aí é onde o Estado entra, porque precisa analisar em que condições isso vai estar acontecendo, do outro lado nós temos o direito à educação da criança e do adolescente, que não pode estar apenas à mercê dos critérios de liberdade de seus pais. Então, de um lado eu tenho o direito dos pais que podem sim educar seus filhos, mas do outro eu tenho os filhos que não podem estar restritos a essa visão de mundo dos pais, que, por algum motivo, pode ser muito prejudicial a essa criança, a esse adolescente. Os pais, por mais que tenham boas intenções, eles podem reduzir muito a capacidade de discernimento e de observação do mundo exterior dessa criança e adolescente. Então, eu não estou dizendo que é verdade, eu não estou dizendo que é um conflito, é um direito dos pais, mas o Estado também tem que ter essa proteção da criança e saber se essas nuances estão sendo todas atendidas. Então, isso, na hora que vai analisar um homeschooling, isso é uma ponderação constante nessa análise, tá bom? Esses 2 pontos aí. Então, vamos lá. Tudo, gente, começa pelo artigo 205. Toda essa celeuma começa do artigo 205. Por quê? A gente precisa voltar no artigo 205 para um ponto importante do artigo 205, que é justamente o que o STF encarou e que deu o seu veredito em cima disso aqui. O que é que temos no artigo 205? A gente já viu lá, quando a gente viu aquele primeiro vídeo do canal sobre a educação e as questões, que é o artigo 205, isso na LDB também tem, né, no artigo 2º, que fala que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então nós temos dever, direito de todos, então essa criança tem direito à educação, né, beleza. Dever do Estado e da família. Então,
aqui mesmo no caput, sem precisar aprofundar muito, nós temos dever do Estado e da família. Nós temos dever do Estado ou da família. Não é isso, ou dever do Estado ou da família. Não é isso, é dever do Estado e da família. Que chama princípio da solidariedade, ou seja, todos os atores têm que participar do processo. Todos os atores têm que participar do processo. Então, a educação é direito de todos e o dever é do Estado e da família para chegar ao princípio da solidariedade. E vai mais além. Ele diz, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. A sociedade também tem que participar do processo educacional, do processo de ensino. Olha aí onde é que a gente está caminhando. E vamos mais além. Tudo ali no artigo 205 quer dizer muita coisa. Não existe palavra colocada aí aleatoriamente. Olha o que é que tem aqui em amarelo. Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, isso tem que ser observado quando for conceder esse direito, exercício desse direito de educação da criança e adolescente. Então, o problema central é o homeschooling. O homeschooling vai proporcionar toda essa gama de direitos e dessa maneira, nessas subjetividades, à criança ou adolescente. Esse é o ponto principal. Ele vai proporcionar, a gente vai ver que tem tipo de homeschooling que proporciona e tem outros tipos que não proporciona isso. E foi esse o tema que o STF encarou. Então, vou recapitulando aqui, no artigo 205 e no artigo 2º da LDB, nós temos o princípio da solidariedade. Nós temos direito de todos, então a criança e a adolescente tem direito. Agora, o dever é do Estado e o dever é da família. E com colaboração da sociedade, visando o quê? O preparo para a cidadania, para o exercício do trabalho, né? Para o mercado de trabalho, cidadania, né? Para a convivência em sociedade. Porque a criação de uma criança é para que ele vá para o mundo. Por mais que os pais às vezes queiram deixar com ele aqui, mas ele tem que ser preparado para a vida. Ele tem que ser preparado para o mercado de trabalho. Ele tem que ser preparado para o convívio social. Então, é o pleno desenvolvimento da pessoa. Ele tem que se relacionar em sociedade. Então, não é tão simples assim. Ah, eu pego, trago meu filho aqui para casa, vou dar aula para ele e ele está protegido de tudo. Não, porque em algum momento ele vai ter que sair. E ele vai ter que estar protegido. E o Estado tem que garantir isso a ele. Tá bom? Então, esse é o ponto que começa a celeuma aí o debate dentro do STF. Então vamos lá, o princípio da solidariedade tem que estar ali inserido. Primeiro ponto debatido, a gente falou que são 3 pontos. O primeiro ponto é se há ou não vedação absoluta constitucional no ensino domiciliar. O que é que o STF disse? O STF disse, olha, olhou aqui os 11 ministros lá do STF, não existe vedação. Não existe vedação constitucional. A Constituição não diz que não pode, não. Não pode. Olha o que o STF diz. A Constituição não diz que não pode. A Constituição não vedou em absoluto o homeschooling. Não vedou. Às vezes, professor, mas não está dizendo ali que tem um princípio da solidariedade e tal? Então, pronto. Ela diz que tem que ter tudo isso aqui. Ela diz o que é que tem que ter na educação. Ela diz que tem dever do Estado, da família. Então, Estado e família têm que participar junto do processo. Tem que ter colaboração da sociedade e tem que visar, tem que buscar o desenvolvimento pleno da pessoa para e preparar para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ele diz o que tem que ter. Como que essa educação vai se dar? Não sei, o STF, olha, vedação não veda não. Agora, você vai fazer um tipo de educação que vai atender a tudo isso aqui que o artigo 205 está falando? Se for, tá tranquilo, porque absolutamente a Constituição não veda, beleza? Então, se ela não veda, a Constituição não veda, o STF já disse, não há vedação absoluta. E por que eu estou trazendo absoluta? Porque relativamente pode estar vedando. Porque ele pode estar dizendo, olha, como não tem isso aqui, essa solidariedade, o que não tiver essa solidariedade, essa participação do Estado junto com a família, essa busca do convívio social em sua plenitude e preparo para o mercado de trabalho, é claro que não vai poder ser exercido. Mas, em absoluto, não veda. Se você trouxer um sistema que consegue proporcionar tudo isso aqui que eu estou falando, tudo isso aqui que a Constituição está dizendo no seu artigo 205, que a própria LDB no seu artigo 2º reforça, se trouxer tudo isso aqui, tranquilo. Então, em absoluto, não há vedação nenhuma. Então, o primeiro ponto, há ou não vedação absoluta constitucional ao ensino domiciliar? O STF disse, não há vedação alguma. Ou, não há vedação absoluta, não. Pode ter uma vedação relativa, mas não é absoluta. Ou seja, se atender determinados princípios, pode ser que exerça. Beleza. Se ele diz que não há vedação absoluta, isso nos remete à próxima pergunta. Tá bom. Não há vedação absoluta. Se não há essa vedação absoluta, quais as modalidades de ensino domiciliar seria permitido? E aí retoma aquele ponto que eu falei. O homeschooling, gente, tem várias modalidades de homeschooling. Tem o homeschooling que ele... deixa eu botar aqui as modalidades de homeschooling para você ver. Ó. Nós temos o homeschool radical, o homeschool moderado. O professor de inglês aí me corrige. Eu também não estou na aula de inglês, não. Mas enfim, vocês estão lendo aí também. É radical e o homeschool puro. Essas modalidades de homeschooling, elas são vedadas pela Constituição. Por quê? Porque, objetivamente falando, elas excluem o Estado do processo. Ela exclui. O Estado não entra no processo. O Estado não verifica a avaliação periódica. O Estado não verifica a frequência. O Estado não verifica a grade curricular. Os pais vão dando a Deus dará o que eles querem. Então, esse tipo de homeschooling, a Constituição, o STF disse, aí é vedado.
Por quê? Porque afronta de cara logo o artigo 205 e o artigo 2º da LDB e vários outros artigos que temos também, que poderíamos também indicar aqui também. Acho que do artigo 207 tem alguma coisa nesse sentido, artigo 209. Então, assim, por quê? Centralmente, por que é vedado? Porque tira o Estado da relação e ele fere o princípio da solidariedade. O Estado deixa de participar. E o Estado tem que participar por quê? Para a proteção da criança e adolescente. O Estado tem que saber o que está acontecendo. E outra, existe uma grade curricular posta já pelo Estado que os pais têm que se comprometer a fazer e passar para o seu filho. Existe uma questão de recreação que os filhos têm que participar. Existem umas questões de convívio social que tem que participar. Isso não está excluído do processo. Então, esse tipo de homeschooling aqui, que exclui o Estado da situação, ele não pode ser aceito e a Constituição veda esse tipo de homeschooling. Então, se a Constituição veda esse, qual é o que a Constituição permite? A Constituição permite o homeschooling chamado de utilitarista ou conveniência circunstancial. Anote isso aí. É o homeschooling utilitarista ou de conveniência circunstancial. Ele é compatível com a Constituição. E qual é a essência desse homeschooling? É justamente que ele não exclui o Estado da relação. Não exclui o Estado da relação. O Estado vai participar junto com a família. Embora a educação seja em casa, tranquilo, mas o Estado tem abertura para participar e controlar determinadas situações dentro da base nacional regulada de ensino que já existe, sem problema nenhum. Aí você me pergunta, tá bom, então veda aquela dali e permite essa, então pode, né, ter homeschooling no país? Aí eu lhe respondo, tipo quando a gente ia naquelas bodegas de coisa, até hoje vai também, né? Você chega lá, tem determinado produto, o cara responde, tem, mas está em falta. Tem, mas está em falta. O que seria o tem, mas está em falta na Constituição, nesse exemplo bem chulo que eu dei? Seria dizer, olha, tá lá, a Constituição não veda, mas é uma situação limitada, porque precisa de uma regulamentação sobre o tema. Tudo bem que esse homeschooling aqui, utilitarista, ele utiliza o máximo, o utilitarista tem esse nome porque ele utiliza o máximo de cada um dos atores dessa situação, da família, o máximo do Estado, da sociedade, ele utiliza. Então ele permite essa utilização, não é que ele utiliza, ele permite que se utilize. Ele permite que esses atores participem do processo. Por isso que a Constituição não veda esse tipo de homeschooling. Mas aí você diz, tá bom, e como é que seria essa participação do Estado? Como é que seria essa participação do Estado? Pronto. Essa é justamente a resposta que o STF diz. Quem diz como é que seria, não sou eu, o STF. Eu só digo se é possível ou se não é possível. E a resposta é que é possível esse tipo de homeschooling, porque ele permite a participação do Estado, utilizando na máximo possível o máximo de cada um desses atores, família, Estado, sociedade. Ele permite. Mas a maneira como isso vai se dar na prática, como que o Estado vai fiscalizar dentro da residência, como que se vai prestar conta disso com avaliações periódicas, quem tem que dizer é o Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional tem que fazer uma lei explicando, regulamentando, como que se daria esse homeschooling utilitarista, como que o Estado participaria, como que os pais iam ter que administrar, ou seja, regulando, inclusive, existe determinação de qual o grau de escolaridade dos pais, alguma coisa desse tipo, enfim, tem que definir, não pode ser de bolo. O negócio tem que ser definido, dizendo como que seriam esses pais vão ministrar aula, qual seria a frequência, como é que se comprova a frequência, qual seria o método de avaliação, a grade curricular ia ser atendida dentro dos limites ali, essa criança ou adolescente ia ter as relações sociais devidas, ia ser preparada para o mercado do trabalho, como que isso ia acontecer, como que ia se dar essa fiscalização? É justamente isso. Tem, mas está em falta. Pode ter o homeschooling, esse tipo de homeschooling utilitarista, de conveniência, né, de circunstância, ele pode, que ele permite a presença do Estado, de alguma maneira, mas como que se dá na prática? Precisa da regulamentação. É isso que está faltando. É isso justamente que está faltando. Aí nós partimos para a terceira pergunta que eu até antecipei, que é se o ensino domiciliar é auto-aplicável ou se necessita de regulamentação por parte do Congresso Nacional. O STF já disse que o ensino não é auto-aplicável. Ele precisa de uma regulamentação por parte do Congresso Nacional, porque não tem nada dizendo como é que seria isso na prática. Então, não é vedado em absoluto, por quê? Porque ele veda determinadas categorias de homeschooling, regra, no grosso ele diz, olha, se exclui o Estado da relação, não pode. Então, o tipo de homeschooling que diz, eu ensino meu filho aqui em casa, ele aqui trancado, vai ficar aqui, o Estado não se mete no meu negócio aqui da minha educação com meu filho, isso está errado. Tudo que exclui o Estado da relação, que exclui as relações sociais, a colaboração da sociedade da relação, isso está errado, isso não pode, a Constituição veda, beleza. Mas existe um homeschooling que ele é mais de boazinho, ele permite que o Estado participe, permite que a sociedade participe, ele está lá aberto, mas está precisando de uma regulamentação por parte do Congresso Nacional para poder esse homeschooling ser posto em prática e ter eficácia. Então, voltando, modalidade permitida de homeschooling é o utilitarista, ou conveniência circunstancial. O utilitarista utiliza o máximo de cada um dos autores. Então, esse é compatível com a Constituição. Os demais, não. Então, lembre, princípio da solidariedade. Todo mundo tem que participar do processo, tá bom? Educacional. Beleza? Então, é isso que no Congresso aí está debatendo. Eu acho que isso aí não demora muito. Eles regulamentarem alguma coisa desse tipo, não. Eu até fico curioso para ver a regulamentação, porque isso na prática é bem difícil de se conseguir, principalmente num país continental como o nosso. Mas vamos lá. Gente, muito feliz em estar terminando isso aqui com vocês.
essa playlist que a gente fez aí voltada para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, para professor da educação básica. Esse vídeo específico serve até para o próximo concurso também, que tem prova subjetiva. Quem sabe não cai nesse esse tema, mas cai no próximo, né? Que a prova é em outubro, da parte administrativa. E como eu disse, eu fico muito feliz aí se vocês puderem dar o like aí, curtir, recomendar o canal. A gente vai continuar fazendo vídeos aí para o próximo concurso da Secretaria de Educação, da parte administrativa, tentar expandir mais um pouco, fazer resolução de questões. Estou à disposição para que vocês precisarem aí também, tem uns contatos aí. Tem e-mail, tem tudo que eu deixo aí disponível. Queria agradecer muito aí a todos que participaram, que comentaram aí as questões, fizeram perguntas, a gente tentou responder tudo. Queria ter tempo de fazer muito mais, mas infelizmente o dia só tem 24 horas e às vezes a gente não consegue. Então, estou muito feliz de estar finalizando e a gente vai continuar com a linha do canal aí, fazendo vídeo de direito, dando atenção para a galera do concurso da Polícia Militar agora de Pernambuco, que está prestes a sair também. Vamos começar a fazer um material assim de outras áreas. Enfim, estamos querendo expandir o canal de alguma maneira aí. Esperamos colaboradores aí, porque sozinho fica difícil. Um abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.